Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Isaías, capítulo 45, que diz assim: Ciro, o libertador de Israel. Assim diz o Senhor ao seu ungido Assírio, a quem tomo pela mão direita para abater as nações, e ante a sua face para discernir os lobos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, e dar-te-ei os tesouros escondidos das riquezas sem coberta, para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. Eu te chamei pelo teu nome e te pus um sobrenome, ainda que não me conhece. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus. Eu te cingi e ainda que não me conhece, para que saiba até o nascente do sol, até o poente, que além de mim não há outro. Eu, o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Ponto. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes a gente passa por tanta tribulação na nossa vida que a gente pensa assim: não é Deus. Não, Deus não está nesse negócio. Por que tanta tribulação? Por quê? Porque muitas vezes Deus está falando com a gente, está dizendo: eu te chamei para tu ser libertador, eu te chamei para tu pregar o evangelho, eu te chamei para tu ser um apaziguador, eu te chamei para tu ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aí tu diz assim: não é para mim não essa palavra, porque olha para mim, Senhor, eu sou o menor da minha casa, que nem Gedeão. Olha para mim, Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança, que nem Jeremias. Diz: olha para mim, Senhor, eu tenho a língua presa, que nem Moisés. E Deus disse: eu te chamei, ainda que tu não me conhece, para fazer exatamente aquilo que eu te mandei fazer. Aí você não quer fazer, você diz: não, não é para mim, mas você tem um entendimento que é. Mas sabe qual é o teu problema? Porque você está olhando para você e não é você. A unção que vai agir não é tua. Tu só tem que se disponibilizar e ir fazer aquilo que Deus mandou você fazer, e aí Deus vai abrindo as portas, vai tirando as pedras de tropeço, vai tirando os embaraços, vai quebrando as trancas de ferro para te dar os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Mas enquanto tu não se mover e achar porque tu é pequenininho demais, porque tu é uma coisinha muito pequenininha, insignificante, não me acha insignificante, e daí? Mas o nosso Deus não é. E ele repete várias vezes: eu te chamei, ainda que tu não me conheces. E por que tu insiste dizendo: não, Deus não me chamou, essa palavra não é comigo, porque eu não sei nem ler, não, eu não sei nem falar direito. Olha para mim, Senhor. E daí, qual é o problema? Não, ninguém vai acreditar. Deus, Moisés também falou isso. Senhor, ninguém vai acreditar. Sabe por quê? Primeiro que o povo sabe que eu nem conhecia Deus. Eu fui criado lá no meio da idolatria. Como que o povo vai acreditar em mim, meu Deus? Não, isso não é de Deus, não. Eu tô ficando louco, é louca, porque não é Deus falando. Não, isso é o inimigo. É o inimigo, porque Deus sabe, meu filho. Deus não escolhe capacitado, e até escolhe, mas ele molda ele do jeito que ele quer. Porque a pessoa, quando Deus escolhe, ele é escolhido para fazer exatamente aquilo que Deus quer. Não aquilo que eu quero, não aquilo que você quer, mas é do jeito de Deus.
E aí é onde mora o perigo, e é por isso que a vida fica amarrada, distorcida, ali que nem uma roupa que você não coloca na máquina, vai lavar na mão e fica torcendo, e parece que a água está sempre cheia de água, não torce direito, não é verdade? É desse jeito. Por que tu tá nessa situação? Porque você não quer obedecer. Você diz, não é eu, olha para mim, mas é contigo sim. Deus não erra. Ah, não, mas tu sabe, eu saí de lá do meio da idolatria. Sírio também. Mas Deus disse, olha, eu chamei, é o meu eleito, Ciro, libertador de Israel. Ou seja, Deus te chamou para você ir e quebrando os laços, as amarras, as obras de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento. Não é no teu nome, é no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando tu falar esse nome, o Satanás vai sair correndo, sabe? Vai deixar tudo, sabe? Aquilo que estava travado vai destravar, aquilo que não conseguia vai conseguir, a porta que não se abria, ela vai se abrir, não importa qual é o grau da dificuldade, mas Deus vai abrir. Por quê? Porque você está obedecendo. Você não está entendendo, mas eu sei que foi Deus. Eu não entendo bem um negócio, mas eu sinto no meu coração que foi Deus que mandou. Então, se foi Deus que mandou, eu atendo. Passo por qualquer coisa, mas eu vou fazer aquilo que Deus mandou fazer. Eu não estava pronta para vir para cá, para o Brasil agora. Mas Deus disse, tu vai. Eu falei, Senhor, eu estou pregando. Deus disse, tu vai para o Brasil. Eu falei, eu vou para o Brasil? Não dá para ir para o Brasil. Estou programado para ir para o Brasil ano que vem. Não, é agora. Mas como é agora? Eu não programei nada, porque eu gosto das minhas coisas programadas. Mas eu não estou para fazer a minha vontade. Eu estou para fazer a vontade de Deus. E eis-me aqui, Senhor. Gravei o áudio, como eu falei no áudio. Gravei. Os áudios nem não abriu. Por que não abriu? Porque Deus disse, eu quero que tu faça é lá. Aonde eu vou te colocar, tu chegar é lá que tu vai gravar. Porque tu vai fazer uma oração lá que os demônios batem retirada daquele lugar. Porque aquele lugar não é lugar de demônio, não é covid de demônio. Não. Aonde tu colocar a planta do teu pé é embaixada do Senhor. Porque você é um agente de Deus. Um agente da paz, um agente da liberdade, um agente para quebrar as algemas do Satanás e botar eles para correr do caminho do povo do meu Deus. Foi para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para ficar brincando de ser crente, agente secreto. Não, anda com a Bíblia. Não anda mais nem com a Bíblia, é só o celular. Porque tem vergonha de andar com a Bíblia. Toma vergonha nessa tua cara. Anda com a tua Bíblia na mão, tá? Anda com a tua Bíblia. E se não tivesse Bíblia no celular, tu não ia andar com uma Bíblia? Ou tu tem vergonha? Deus disse que aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonho dele. Não tem Bíblia não. Agora minha Bíblia está aqui no meu celular. É do meu celular. Que coisa mais feia. Tu já imaginou se Deus se envergonhasse de nós? Nós estávamos perdidos. Então Deus te chamou para isso. Não se preocupa com a tua condição. Não. Porque é Deus que vai prover tudo aquilo que tu precisa. E aí eu falei, Senhor, eu gosto de entrar no Brasil com real. Eu vou prover real. De uma hora para outra apareceu real. Eu gosto de... Ai, Francisca, eu gosto de entrar no Brasil com real, com euro, sim, os meus cartões. Mas não estava preparada. Precisava de vir, mas era o ano que vem. Mas Deus disse que era agora. E arrumei tudo e falei, então, estou indo, fui. Estou aqui. Sábado, para vocês que não sabem, sábado vai ter um culto aqui em casa. Vai ter um culto às 7 horas da noite. Nós vamos fazer um culto. Eu não vim, eu vim porque Deus mandou, tá? Não estava preparado. Vai ter um culto às 7 horas da noite. Nós vamos ter um culto abençoado, aonde Deus já começou a quebrar. Satanás já bateu em retirada. Aonde Deus vai libertar a pessoa, aonde Deus vai sarar a pessoa, aonde Deus vai fazer o mover dele. Aonde pessoas vão ver o que Deus faz quando eles te mandam uma pessoa fazer. Porque tu pode até não ver nada, mas não significa que Deus não está fazendo. Não significa. Porque Deus age do jeito que Ele quiser. O importante é você fazer aquilo que Ele mandou. Senhor, mas não estou vendo nada. E daí? No mundo espiritual está tendo um reboliço. Demônio está sendo tudo amarrado, lançado lá na fogueira do inferno. Está sendo... Aquela porta que tanto tempo que tu estava batendo, meu Deus, abre essa porta. Senhor, essa porta está enterrada, Deus vai quebrar. É de bronze, Deus quebra. Faz ela, sabe o quê? Farinha, areia de ferro. Tu já viu isso? Deus faz. Deus faz tudo que Ele quiser, porque Ele é Deus. Ele não precisa de aprovação de ninguém para Ele agir.
Ninguém, ele não precisa não de aprovação, porque ele é Deus. É ele que manda, é ele que decide todas as coisas. É ele que decide. Aí você vai ver o agir de Deus. Então, Ciro, ele obedeceu. Em Israel não tinha muita gente que podia fazer essa obra aí? No meio lá de Israel? Tinha. Mas Deus chamou um estrangeiro, um idólatra, lá do meio da idolatria. Isso é para você que diz assim, não, ele era um macumbeiro, agora está dizendo que é crente, que é pastor. Ela era uma filha de santo. Que filha de santo? Santo é Deus, é filha de Deus. Agora diz que é uma pastora, agora diz que é uma evangelista, agora diz que é uma missionária. E daí? Vai falar com Deus. Tu tá dizendo que não é? Tu vigia, vaso. Tu vigia, porque Deus está de olho em ti. Porque aquele que se levanta contra as ordens de Deus, tu não sabe que não. Tu quer descer para botar o paletó de madeira? Quer? Então fica se metendo aonde Deus não te chamou para tu se meter. Fica querendo colocar tua mão aonde Deus não mandou tu colocar. Olha, quando o Davi resolve buscar a arca para levar para Jerusalém, ele escolheu aquele meio mundo de homens para ir buscar a arca, tudinho, carro novo, tudo preparado. Tinha um sacerdote que era para carregar a arca. Era os sacerdotes, não era a pessoa não, que era soldado. Podia acontecer o que acontecesse, mas a gente não podia tocar. Não fui chamado para fazer isso, por que eu vou me meter numa coisa que eu não sei? Ai, não, porque eu sei, eu entendo que a gente fica, ai meu Deus, vai cair. Mas Deus não me mandou. Deus não mandou. É aquela pessoa que foi escolhida para fazer. Então, faça aquilo que Deus te mandou fazer. Deus te mandou fazer para tu ser um soldado, então seja um soldado de Cristo. Deus disse que é para tu ser o quê? Um pregador, então seja um pregador. E aquele homem todo ali, por quê? Não, a arca vai cair, o carro de boi entra uma roda lá num buraco e entorta lá, a arca vai cair, ele mais do que depressa vai, põe a mão na arca para sustentar. Deus mata ele ali, ó, frita ele ali no mesmo lugar. Fica ali torrado, morto na hora. Por quê? Porque colocou a mão aonde não era para colocar. Aí muitas vezes tem gente que fica chocado. Fica chocado. Quem fica chocado é só hipócrita que fica chocado. Porque a pessoa que conhece a palavra, ela sabe que isso aí não é motivo para choque. Deus falou, tem que obedecer. O nosso Deus, ele não mudou. Ele não é extraterrestre, não. Ele é imutável, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus. O Deus que criou todas as coisas, menos o ser humano, com a palavra. Com a palavra. É o mesmo Deus. Por isso também você que tem uma boca, que abre a boca para amaldiçoar a pessoa, que abre a boca para chamar um monte de palavrão, tu vigia. Vou pedir para Jeová lavar tua boca com o sabão dele. Botar um freio, uma bridge. Porque aí tu vai te entrar. Porque o que adianta tu buscar? Aí é palavrão, é raposa, é pelada, é não sei mais o que, mas não sei mais o que. Então aí tu ganha por um lado e perde tudo pela outra. Então a gente tem que se enquadrar nos moldes de Deus, para que nós possamos receber tudo aquilo que ele tem preparado para nós. Se a gente não fizer aquilo que ele manda, por exemplo, tu manda o teu filho fazer uma coisa e ele não vai, tu fica feliz? De jeito maneira, não é verdade? Agora, quando você manda e ele obedece, aí tu diz, esse é meu filho, olha, eita, esse meu filho é uma benção. Até aquilo que eu não mandei fazer, ele fez, assim, sabe? Só para agradar o coração do papai. Mas é porque já tem uma direção, né? Não é sem direção, não. Não é sem direção, né? Não tô contradizendo a palavra, não. Tô falando aqui já no filho e mãe e pai, aqui, normal, né? Então a gente fica feliz. Meu filho, eu mandei você limpar a casa, você limpa. Mãe, limpei a casa, fiz a comida, coloquei a roupa da máquina para lavar, cortei a grama. Eita, Jesus! Glória a Deus, aleluia. E a gente fica feliz. Eita. Aí, quando ele te pediu uma coisa, até aquilo que ele não te pediu, mas tu sabe que ele precisa, você vai dar. Não é verdade? Você dá. Porque você está feliz. Agora tu imagine o nosso Deus. E Deus disse, eu vou na frente dele, abrindo as portas que não se fecharão. Mas é por que ele vai abrir as portas para Ciro? Porque Ciro até muita gente podia dizer assim, o que ele está pensando que ele é? Um idólatra desse, está dizendo que agora tá no nome do Senhor vem libertar a gente. Olha, que abusado. Não é abusado coisa nenhuma, foi Deus que mandou. O Saulo não era perseguidor da igreja, não virou
o Paulo não virou um Paulo aí abençoado, um dos maiores apóstolos, que até o pedacinho da roupa dele, quando tinha algum enfermo, ele rasgava ali e dava para a pessoa levar e colocar no doente, e o doente era curado. Se tivesse endemoniado, o demônio batia em retirada pela unção. Não era um pedaço de pano, era a unção que estava naquele pedaço de pano. Entendeu? É igual uma palavra. Eu estou bem aqui no Brasil, mas se Deus diz assim, ó, manda uma palavra para uma pessoa que está lá na Bélgica, lá no Japão, pois tu pode ter certeza que lá ela vai receber e vai ser curada, vai ser sarada. Por quê? Porque Deus mandou e obedecer. A palavra, ela anda na asa do vento. Falou que chegou lá. Por que tem muita gente que recebe, tipo assim, ai, a pessoa me amaldiçoou, mandou uma palavra de mal para cima de mim, aquela pessoa me amaldiçoou. A Bíblia diz também que maldição sem causa não pega. Olha só, aquele rei, ele mandou chamar um dos profetas do Senhor para, olha a contradição, para amaldiçoar o povo de Deus. Fez tudo, eu te dou ouro, eu te dou tudo que tu quiser, toda a riqueza que tu quiser, mas tu tem que amaldiçoar esse povo, porque esse povo está crescendo demais, e esse povo é terrível, por onde ele passa, ele deixa só a terra, porque é Deus que vai na frente, destruindo tudo, tirando o mal do caminho do povo dele. E aí tem um profeta aí, profeta velho desviado, vai lá chamar ele, porque ele vai amaldiçoar. Mas aí aquele profeta, antes dele ir, ele pediu direção de Deus. E Deus disse, não vai. Depois Deus disse, vai. Aí é onde a jumenta fala com ele. Que ele mete o cacete na jumenta e a jumenta vira para um lado, porque a jumenta vê o anjo já está com a espada de fogo desembainhada para cortar ele em 3. Mas aí, pela misericórdia de Deus, a jumenta se desviava e ele metia a porrada na jumenta. A jumenta se desviava para o outro e ele metia o cacete na jumenta. E aí a jumenta começa a falar, o anjo fala, né? A jumenta fala, por que tu tá me batendo? E aí, quando ele pede lá pro Balaque preparar um monte, prepara um monte lá, Balaque, porque eu vou lá, prepara os novilhos, prepara o altar, porque eu vou lá. E eu vou lá no monte orar e já vem. O que Deus vai falar? Quando ele abria a boca para amaldiçoar, ele dizia, eu abençoo Israel. Ele não conseguia, ninguém amaldiçoa aquele que Deus já abençoou. Não pega, porque você está blindado pelo sangue do Cordeiro. Então não fica com medo. Ai, mas lá tem muito feiticeiro, mandingueiro, catimbozeiro, tudo que é zero. Não se preocupa, porque tu está blindada, vai um anjo na tua frente, na tua direita, na tua esquerda, e por cima está a mão do Senhor, uma por cima e outra por baixo. Tem como algum mal te atingir? Não tem. Então por que tu está preocupada? Ai, porque eu não estou vendo. A fé não precisa de ver, só precisa de crer. Creia e verás a glória de Deus. Ele já não disse que vai abrir as portas, e abre mesmo. Se você souber, você tem uma ideia, eu tinha dentista marcado aqui às 10 horas da manhã de sábado, eu saí sexta-feira. Dentista marcado. Quando eu já saí de Bruxelas, o meu voo já está atrasado. Falei, meu Deus do céu. Mas por incrível que pareça, eu nunca fiz uma viagem tão calma como essa. Falei, não estou normal, parece até que não sou eu. Calma, sabe que é uma calma que dá até medo de calma. Falei, vou chegar atrasado, mas Deus está no controle. Chegou em Portugal, tudo atrasado, um pane no sistema que deu, tudo atrasado. Falei, pronto, vou chegar em Recife. Ainda tinha que pegar minha mala em Recife para fazer outra conexão para o Brasil, para São Luís. Falei, não vai dar tempo, mas Deus está no controle. Deus falou, Deus vai fazer. Peguei minha bagagem, vim, entrei no avião, cheguei em São Luís, 00:25, mais cedo do que o previsto. Porque, tipo aquilo, sabe o que o piloto falou? Olha, gente, nós vamos recompensar o atraso, ou seja, acelera e pisa. Acelera e pisa. Esse avião vinha cortando nuvem, vinha saindo, distribuindo, atropelando capeta, tirando nuvem de demônio que tinha na frente. Porque quando eu entrei no território brasileiro, eu senti, eu senti no ar. Falei, sangue de Jesus tem poder. Pai, lava esse território com teu sangue e dispersa toda essa legião demoníaca que está nesse céu brasileiro, Senhor.
Tava orando lá de cima, eu falei, não, eu não vou ter contra-ataque, porque eu tô orando só no pensamento, e só Deus e o Satanás tá sentindo. Ele fala, tem alguma coisa estranha aqui, porque o negócio... E por incrível que pareça, o meu avião vinha lotado de pessoas evangélicas, de um congresso. Falei, Jesus dos crentes, eita, glória a Deus, aleluia. E foi só bênção, só bênção. Cheguei às 10 horas, cheguei no hotel, era o quê? 00:40, rapidinho já peguei minha bagagem, e já a gente, no horário certo que estava programado para ir para o dentista, estava lá. Estava lá tudo perfeito, porque quando Deus fala, ele cumpre. Não tem ninguém que impede o agir de Deus na nossa vida. Pode até tentar, mas tentar, todo mundo pode tentar. Agora, conseguir é outros 500. Então, se Deus falou que ele vai abrir a porta, vai te dar o tesouro escondido, vai libertar, vai distribuir, vai destruir toda essa legião demoníaca do teu caminho, vai quebrar essa maldição hereditária. Então, creia somente, não duvida, porque ele vai fazer, porque ele é Deus. E quando ele fala, ele cumpre. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia na nossa vida, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, consagra, meu Deus, esse azeite, essa água, tudo que está aí do lado desse celular, no momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, que essa pessoa venha a ser curada, que essa pessoa venha a ser sarada, que essa pessoa venha a ser liberta de toda e qualquer enfermidade que tiver no corpo dela, na mente dela, na alma, no físico e no espiritual, que o Senhor esteja libertando, que o Senhor esteja quebrando as correntes, que o Senhor esteja removendo todo atrapalho, toda pedra de tropeço, todo embaraço do caminho desta pessoa, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Te peço também, meu Deus, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência venha a ser livre, para a honra e glória do teu nome, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço também, Senhor, que o Senhor aviva a fé do teu povo, que o Senhor dá crescimento para a tua obra, Senhor, que o Senhor tira todo o atrapalho, que o Senhor quebra as portas de bronze, que o Senhor tira toda a pedra de tropeço, embaraço, obstáculo do nosso caminho, que o Senhor repreende todo o demônio devorador, cortador, migrador, destruidor do nosso caminho, Pai, no nome do Senhor Jesus, Senhor, e nos dê a vitória, Pai, em todas as áreas da nossa vida, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Dê a vitória para o teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor repreende todo espírito de enfermidade, o espírito do câncer, o espírito do medo, o espírito da depressão, o espírito da loucura, esse demônio que tirou esse homem, essa mulher de dentro da igreja e levou para o mundo das drogas. Esse demônio sai da vida deste homem, da vida desta mulher. No nome do Senhor Jesus Cristo, Satanás e seus demônios, eu te repreendo agora. No nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor repreenda esse demônio da pombagira, da Jezabel, do Enxucabeira, Tranca-Rua, Maria Mulamba. Vai dar tempo em retirada, Satanás, deste lugar. Vai dar tempo em retirada da vida deste povo. Vai saindo agora todo o mal do nosso caminho. Esse espírito da cachaça, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai batendo em retirada esse espírito da jogatina, esse espírito que faz essa pessoa se drogar, vai batendo em retirada, Satanás, no nome do Senhor Jesus, eu te expulso da vida deste homem, da vida desta mulher agora, vai batendo em retirada, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, envia também essa legião de anjos, Senhor, para remover, para desfazer toda a obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária seja quebrada, seja desfeita, toda oração contrária, toda praga, todo mal levantado contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra os nossos projetos, no nome do Senhor Jesus, caia por terra. Envia também, Senhor, essa legião de anjos, Senhor, nos nossos locais de trabalho, para remover todo aquele embaraço daquele lugar, Senhor. Aquele espírito de inveja, aquele espírito de fofoca, aquele espírito de confusão. No nome do Senhor Jesus, caia por terra. No nome do Senhor Jesus, envia essa legião de anjos nos nossos lares, Pai. Anjo com espada de fogo para cortar toda a seta maligna que foi lançada contra a nossa casa, contra os nossos projetos, contra as nossas finanças. Caia por terra no nome do Senhor Jesus. Envia também essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais,
nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo onde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando, Pai, na vida do teu povo, na vida de todo aquele que clama. Envia também nas BR, Senhor, nas autoestradas, Senhor, nas alturas, em todo lugar, Pai. Envia, Pai, o teu anjo poderoso para derrubar toda a legião, para quebrar toda a legião demoníaca, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.